somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem igual, e que marcha confiante, por ser integrante do poder celestial. Levamos o nosso restaurante, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é amar-nos sempre na verdade. Nós vamos orar, e é importante que aqueles que estão conectados através da internet, aí no aconchego do seu lar, ou onde quer que esteja, se haver essas condições, vamos todos juntos orar. Oremos, irmãos. Glorioso Deus, Santíssimo e Eterno Pai, quero lhe agradecer por este dia, pela paz, pela saúde, pelo amparo, pela proteção. Lhe agradecer pela vida a qual o Senhor tem nos dado, pela vida contigo, ó Pai, uma vida preciosa, uma vida que o Senhor nos dá uma condição de glorificar a Ti, bendizer o Teu nome, glorificar o Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, glorificar a Mãe Maria Santíssima, a mãe do nosso Mestre, por conseguinte, glorificar também a nossa querida e santa avó Rosa, o nosso Santíssimo Espírito Consolador. Louvar e bendizer o nosso querido e santo irmão Aldo. Portanto, estamos nós felizes, estamos alegres, exatamente por estarmos reunidos numa só fé, num só Espírito, e com o desejo de realmente sermos alimentados. Portanto, querido e santo irmão Aldo, eu rogo a tua graça a todos os seus filhos desde já, entrego esta reunião em tuas mãos santas, pedindo com que o Senhor nos ajude, até porque nós precisamos de ti para realizarmos os nossos trabalhos, isso em todos os pontos, em todos os sentidos, nós precisamos de ti. Portanto, entrega esta reunião em tuas mãos santas, mas eu ainda me lembro daqueles que não vieram por um motivo justo, alguns que estão a caminho, aqueles que estão nos acompanhando através da internet e que nesta hora eles estão diante dos seus aparelhos, obviamente acompanhando esta oração, que a tua bênção os alcance todo o povo apostólico, aonde quer que esteja nesse planeta. E desde já, a nossa eterna adoração sincera. Amém. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros com lealdade e sem ressentimento, sempre fazendo o bem. Amém.
sabemos quanto tempo nesta terra ainda temos que ficar, mas o tempo que restar, com amor devemos todos trabalhar no anseio de salvar outras almas para Jesus. Vamos todos trabalhar, sendo sempre valorosos, destemidos, corajosos, com vontade sempre de ganhar. Pois o tempo está se cumprindo e já não há mais tempo que perder. Jesus Cristo aqui presente, Santa Rosa à nossa frente, nada temos que temer. Este mundo está ruim e perto está o fim. Vamos com coragem anunciar que esta igreja é verdadeira, é de Deus e tem poder, e que Jesus está aqui para salvar. Rosa já falou que muito vai nos ajudar, mas para isso é preciso a cada dia nossa vida para ela consagrar. E fazendo sempre assim, o céu se abrirá, grandes milagres vamos contemplar. Jesus Cristo aqui salvando, o irmão Aldo abençoando, muitas almas para Deus vamos ganhar. Este santo caminho
No mundo eu vivia sem ter alegria, sempre a sofrer. Tudo o que eu fazia, nada me trazia a paz para viver. E assim, a cada dia, tudo que eu ouvia parecia acreditar. Mas sempre iludido, cada vez mais perdido, sem nada encontrar. E neste desespero de tanto sofrimento e de tanta ilusão, quando me parecia que nada mais existia, encontrei a salvação. Nesta igreja santa, minha alma alegre canta, com grande satisfação. Aqui ganhei a vida, a paz na minha lida e a consolação. E a mão poderosa da Santa Rosa, que sempre me conduz no caminho da verdade, com toda a felicidade, pois é grande a sua luz. Feliz eu vivo agora, e o sentimento de outrora eu já nem me lembro mais. Ganhei tudo que perdi, pois aqui eu aprendi a viver sempre em paz. Nesta igreja santa, minha alma alegre canta, com grande satisfação. Aqui ganhei a vida, a paz na minha lida e a consolação. E a mão poderosa da Santa Rosa, que sempre me conduz no caminho da verdade, com toda a felicidade, pois é grande a sua luz.
feliz eu vivo agora, e o sofrimento de outrora eu já nem me lembro mais. Ganhei tudo que perdi, pois aqui eu aprendi a viver sempre em paz. Na tua mão nós seguramos, mãos que é estendida a todos desta terra que quiserem a tua mão forte, mão segura, mão de amor, mão de muito valor. Nós precisamos de tua mão, irmão Paulo, para podermos vencer.
Realmente, irmãos, nós precisamos do santo irmão Aldo. Ele é tudo para nós. Este anjo de Deus que esteve conosco por 44 anos e hoje do alto céu realiza obras gloriosas e maravilhosas na vida daquele que crê e confia. Eu quero mais uma vez agradecer aqueles que estão conectados e dizer-lhes que nós nos sentimos muito felizes. Nós temos reunião ao sábado, às 19 horas, aos domingos também com início às 19 horas e às quinta-feira, com início às 19 horas. No dia 9 do 1, obviamente será no sábado, no dia 10 do 1 e no dia 14 do 1. Ambas com início às 19 horas. Agora, prezados, nós vamos passar para a mensagem. Aqui nós temos a mensagem que o conselho nos manda. Por sua vez, uma mensagem que para os dias e momento, obviamente, irmãos, uma mensagem em todo o tempo, mas eu me refiro quanto ao momento exatamente porque estamos passando num momento que exige muito de nós. E aqui nós temos o seguinte título: a vigilância e a oração. Uma das práticas importantes na vida do Filho de Deus, para não perder a comunhão com o Pai, nem ficar enfermo, além da oração, é a vigilância. A fé sem obras, ela é nula. A oração é um dos frutos da fé, é o exercício da fé. Mas, se alguém orar muito e não vigiar para não cair em tentação ou em pecado, seus esforços serão infrutíferos. Portanto, todo filho de Deus deve ser dado à oração e à vigilância. O Divino Mestre ensinou dizendo: e olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais ouvidos por dignos de evitar todas essas coisas que não te acontecer, e de estar em pé diante do Filho de Deus. O apóstolo São Pedro disse a mesma coisa em outras palavras, a saber: sede sóbrios, vigiai, porque o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância consiste em prestar atenção em tudo o que se passa no seu pensamento, em seu próprio corpo, em derredor dele, ou no meio em que vive, e qualquer coisa que se notar de anormal, estranha ou suspeita, deve ser repelida com oração. A oração é uma arma de Deus aos seus filhos para o afastamento do inimigo e destruição de todo o mal. A oração é uma arma que Deus deu aos seus filhos para afastamento do inimigo e destruição de todo o mal. O que quer dizer sóbrio? Sóbrio significa moderado nos apetites da vontade da carne, isto é, do instinto humano ou do espírito que se manifesta nos 5 sentidos, a saber, visão, audição, olfato, paladar e tato.
Então notem, prezados, que esta mensagem tem como objetivo falar aos nossos corações a respeito da fé. Mas nos mostra também que a fé sem obras, ela é nula, ela é morta. E as obras as quais, irmãos, nós realizamos, hoje, em parte, alguns menos numerosas do que as primeiras obras, exatamente porque estamos vivendo num mundo moderno, sim, num mundo, irmãos, em que a tecnologia toma conta, mas também num mundo perigoso, e que, por conseguinte, através da visão, nós, às vezes, perdemos a imunidade. Eu quero falar a respeito da imunidade espiritual, exatamente porque nós, prezados, nos enchemos de tantas coisas mundanas, de tantas programações, e programações as quais ferem o espírito, exatamente porque hoje tudo é fácil, mas diante desta facilidade a qual nós estamos vivendo, e por conseguinte, amados, seria e é para o ser humano uma certa comodidade, mas obviamente que através da mesma também vem exatamente o ponto triste, que é o inimigo das nossas almas usufruindo de todas essas parafernálias, de toda, irmãos, esta facilidade, inclusive, irmãos, tragando um e outro, e os deixando, irmãos, sem imunidade. E diante desta, obviamente que vem o sofrimento, exatamente por falta da vigilância. Irmãos, esse boletim nos fala que a oração, sem nós vigiarmos, sem nós observarmos os nossos atos, ou seja, nós temos que estar em todos os tempos orando, mas sim também vigiando. Notem claramente que, através do paladar, muitos às vezes perdem a imunidade. Por que perde a imunidade? Exatamente porque se alimenta de uma forma inadequada. Muito especialmente pessoas as quais têm problemas e que por conseguinte, irmãos, às vezes não pode se alimentar de certo alimento, mas de acordo com a vontade do próprio corpo, esse assim age. E diante desta, obviamente, que surgem problemas, exatamente porque perdeu a imunidade. Mas, se o apostólico ele ficar o tempo todo orando e não vigiar a oração é uma arma que nós temos, irmãos, é uma defesa pessoal que Deus nos dá, que Deus nos concede. Mas a vigilância, ou seja, o se policiar, isso faz parte. Através da audição, muitos têm deixado a desejar. É triste dizer essa palavra muitos, mas é uma realidade. É uma realidade, porque através da audição, alguns têm entrado na roda dos escarnecedores, e diante desta, irmãos, praticando a fofoca, ou até devastando a vida de um, de outro, do seu irmão,
e até atrapalhando o conselho. Até atrapalhando o conselho. Eu me lembro, amados, que no ano passado saiu uma nota no boletim que um grupinho de escarnecedores estavam se unindo para pedir a anulação da disciplina. Então, prezados, a vigilância consiste em nós observarmos o perigo, em nós observarmos com quem falamos, com quem andamos, e não importa se é o meu irmão na fé, mas se diante de palavras eu sentir, irmãos, que não é bom, que não é adequado, obviamente que eu irei, de uma forma ou de outra, não participar. Então notem claramente que através da audição, muitos, infelizmente, estão perdendo a imunidade. Estão perdendo a imunidade espiritual e muitas vezes estão, irmãos, trazendo problemas e assim sucessivamente. O apostólico, ele precisa entender e compreender que a vida do apostólico é uma vida com Deus, é uma vida com Jesus, com a Mãe Maria Santíssima. Nós temos alta responsabilidade, muito especialmente nós obreiros. Todo apostólico tem responsabilidade com Deus, mas aumenta ainda mais a responsabilidade daquele que canta, daquele que prega. Exatamente porque, irmãos, nós anunciamos a verdade, e se nós anunciamos a verdade, nós temos que viver a verdade, e nós temos também que tudo fazer para que a obra cresça, e diante desta, obviamente, aumentar o nosso galardão no reino do céu. Então o apóstolo ensina que se deve ser temperante no uso dos sentidos. E por quê? É porque o poder do mal conhece a fraqueza do corpo humano e tenta o homem abusar, contrariar a lei da natureza criada por Deus, levando-o a desobedecer e pecar. Lá em Gênesis, então está escrito que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos moldou, mas, irmãos, Ele nos deu o fôlego da vida soprando nas nossas narinas. Cada caso é um caso, mas muito perdeu, irmãos, esta imunidade. Diante desta, o inimigo ele foi no ponto crucial, no ponto principal. É bem verdade que diante, às vezes, de alguns problemas e assim sucessivamente, vieram se agravar, mas a grande verdade é que o povo apostólico precisa vigiar mais, em todos os sentidos, precisa estar pronto, irmãos, a servir esta igreja, se entregar de corpo, alma e espírito. Sim, a oração faz parte, concordo, irmãos, mas é preciso vigiar, ainda há pouco eu lhes falei, voltando por exemplo, irmãos, ao paladar. Ora, se através do próprio paladar nós perdemos a imunidade, ora irmãos, nós perdemos também, através da própria visão, da audição, do olfato e até do tato. Exatamente por quê? Porque, irmãos, infelizmente, através do tato, se nós não vigiarmos, nós vamos cair em tentação, e diante desta, nós vamos perder parte desta, e obviamente que vamos sofrer.
A imunidade espiritual consiste em nós prestarmos atenção naquilo que nós aprendemos nesta igreja. Consiste em nós prestarmos atenção na mensagem desta igreja, do Santo Irmão Aldo. Exatamente porque, amados, a igreja apostólica, ela vive sobre a terra, mas ela vive sobre os olhares dos santos, dos anjos de Deus. Eu fico imaginando o Santo Irmão Aldo, irmãos, a forma com que ele nos olha, um olhar de amor, um olhar de misericórdia, mas muitas vezes até para ele se torna difícil. Eu me lembro das palavras as quais saiu no boletim: é mais fácil para mim ajudar os obedientes. Então, prezados, a obediência, ela não só consiste quanto à disciplina da igreja, quanto à doutrina, não. A obediência é em todos os sentidos da vida. O espírito das trevas tenta o homem com ilusões de poder, riquezas, engrandecimentos, recreações e outras coisas mais, a fim de que ele se descontrole no uso dos seus sentidos. Ele faz isso com dois objetivos principais. O primeiro consiste em prender o homem nas trevas, o que é a primeira morte espiritual. E o segundo é o enfraquecimento do corpo, até sua eliminação, para ligar o espírito às cadeias da escuridão, que é a segunda morte espiritual. Então note, irmãos, que tudo aquilo que eu lhes falei, aqui está escrito, a respeito da pessoas estar imune. Por isso, o apóstolo São Pedro usa a expressão tragar. O poder das trevas forma com os seus espíritos um só corpo maligno espiritual, que é das trevas. E ele traga o espírito do ímpio, isto é, o envolve, apodera-se dele, e este passa a fazer parte da cadeia da escuridão ou corrente maligna. Então notem, prezados, que a partir do momento que o inimigo ele traga uma pessoa, obviamente que esta deixa de ter opinião própria, esta, irmãos, não segue mais as suas próprias vontades, exatamente porque ele passa a dominar aquela criatura, cuja aquela criatura, ele não tem mais domínio sobre si próprio, exatamente porque ele se tornou um instrumento nas mãos do inimigo, quer seja através, irmãos, das drogas, através do fumo, através por que não dizer, irmãos, até quanto às pessoas as quais não vigia, e que muitas vezes, através do próprio tato, e assim sucessivamente. E quando ele se apodera deste corpo, ó irmãos, aquela pessoa precisa ser muito forte, clamar muito a Deus, e voltar às primeiras obras, as quais eram mais numeradas do que estas, as quais nos dias de hoje está praticando. Exatamente porque, irmãos, o objetivo desta igreja é nos curar das nossas enfermidades. Nós temos ouvido centenas e milhares de testemunhos, é nos guardar, é nos proteger, mas, amados, a salvação é o ponto crucial desta igreja. A salvação de almas é o ponto crucial, ou seja, devolver ao nosso Deus o Espírito, o qual pertence a Ele, Deus. Este é o objetivo desta igreja. Muito embora que aquele o qual vigia, aquele o qual realmente, irmãos, tem fé, mas realiza as obras, obviamente que está imune e não tem nada a temer, não tem que temer o momento e os dias, mas enfrentar, porque Jesus deixou bem claro
que os dias seriam difíceis, que haveria aflições, e que Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. Eu quero que cada um pare e reflita o quanto a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo está trabalhando por esta humanidade. Ainda há pouco eu lhes falei, irmãos, Deus soprou nas nossas narinas e nos deu o fôlego da vida. E o inimigo, conhecendo o corpo humano, irmãos, ele foi no ponto crucial e principal do corpo. Então, prezados, nós temos que vigiar, nós temos que fazer nossa parte, nós temos que seguir as instruções dadas pelos municípios, pelas prefeituras, e hoje muito especialmente, irmãos, muito dita pelo conselho a nós, nos aconselhando. Usar as máscaras, isso é vigiar. Usar o álcool gel, ou seja, procurar evitar aglomerações. Sim, prezados, aqui nós estamos, mas todos estão de máscaras, todos estão dentro de um distanciamento por lei, então não há o que temer. E diante desta, pela fé, fazendo a nossa parte, ora, prezados, o bom senso é que prevalece. Se a pessoa realmente, ele não está bem, se ele tem sintomas, se ele está assintomático, fique na sua casa e tem fé, confia na Santa Avó, no Santo Irmão Aldo, faça a sua parte. Mas frequentar as reuniões é tudo que precisamos, exatamente para aumentar a nossa fé e estarmos imunes. Mas Jesus Cristo diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também disse: vigiai, pois em todo o tempo orando. Em verdade, quem ouvir esses ensinamentos viverá. Pelo paladar, o poder das trevas contamina o corpo, a alma e o espírito, prendendo o homem nos vícios de fumar, de beber bebidas fortes, bebidas mais fracas, porém proibidas por Deus, ou no uso de drogas entorpecentes, ou na glutonaria, que é exatamente, irmãos, comer demais, comer demasiadamente, que é o comer demais. Tentando o homem, pelo uso desordenado do paladar, o maligno consegue dar enfermidades aos órgãos de seu corpo. Qualquer pessoa que alimenta vícios do paladar, ainda está em trevas. Isto é, não alcançou de uma vez o reino de Deus. Pelo sentido da visão, o poder das trevas tenta o homem à cobiça, a inveja, a corrupção do caráter e etc. E faz o homem ver demais, encontrando defeitos que não existem no próximo, e faz andar por caminhos perigosos e tortuosos. A esse respeito, Jesus Cristo disse o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão, significa a riqueza e cobiça. O poder do mal cega o homem com suas trevas para afastá-lo da verdade e da luz. Ele domina o sentido da visão para prender o homem aos encantamentos e aos deuses falsos. São inúmeros os encantamentos criados pelo espírito das trevas para afastar os homens da luz ou da comunhão com Deus vivo. Por isso, fez bem o apóstolo São Pedro em dizer: sede sóbrios, vigiai. Vigiar também, prestar atenção para não cair no erro. A vigilância deve ser seguida de oração e obediência à doutrina e disciplina.
Pela audição, o poder do mal procura vencer o homem também. Ele fala através de outro homem coisas injustas e cheias de iniquidade. Faz a criatura que não guarda esta doutrina em seu coração encher-se de trevas. Com a audição, calúnia, mentiras, lendas, músicas profanas e anedotas e etc. Prezados irmãos, a música profana, ela corrói o espírito, ela desvia o Filho de Deus, ela tira o foco do Filho de Deus, muito especialmente aqueles que servem a Santa Voz Rosa através da música. Então, nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado. O mundo hoje, irmãos, nos oferece inúmeras canções, inúmeras músicas, mas, prezados, músicas que ferem o espírito dos filhos de Deus. Mas quando mesmo se dá a prática de ouvir músicas profanas, aí eu lhes dizer, irmãos, que perde a imunidade. Perde a imunidade, aí não presta mais um trabalho de qualidade para a Santa Voz Rosa, para o Santo Irmão Aldo, e deixa a desejar com a sua missão sublime e gloriosa que Deus lhe deu, exatamente porque esquece-se que é um instrumento nas mãos de Deus. E diante desta, obviamente, que se torna imune também, ou, irmãos, lhe falta a imunidade. Entendam esta grande verdade sobre o ministério e o valor que nossa igreja tem diante de Deus e de toda a corte celestial. Eles nos céus esperam ansiosamente que esta igreja cumpra a sua sagrada missão aqui na terra, para que Jesus, a Santa Voz Rosa, o Santo Irmão Aldo, possam consumar a obra de Deus em favor dos bons e humildes de coração. Mas eles dependem de nós, dos nossos dons, das nossas vocações, da nossa luta, do nosso esforço e do nosso amor. Aqui está, prezados, essa explicação. Eles dependem de nós. É por isso que o ministério em geral, o qual recebeu esse privilégio, esse mérito, irmãos, tem que orar, mas tem que vigiar também. Não adianta só orar e não prestar atenção. Isso eu estou dizendo quanto a todos, a nós pastores, aos regentes, aos diáconos, às diaconisas, aos músicos e toda a igreja apostólica. Precisa, irmãos, orar, mas precisa também vigiar. Medite na sua responsabilidade apostólico fiel. A luta é muito grande, mas com a bênção e a graça de Deus e de nossos santos, grande será a vitória. Nosso Santo Irmão Aldo, ao seu tempo, aqui nesta terra, nos deixou um conselho muito importante e especial sobre o contribuir para esta igreja com o seu trabalho, né, irmãos? Então é preciso com que o apostólico realmente, irmãos, esteja atentamente em todos os sentidos da vida e procurar vigiar em todos os momentos, muito especialmente agora. É um momento, irmãos, que os espíritos malignos, eles estão aí, irmãos, e nós precisamos entender que nós precisamos estar imune, exatamente para que não venhamos, irmãos, a adoecer. Aqui no início da mensagem, então diz o seguinte: uma das práticas importantes na vida do Filho de Deus, para não perder a comunhão com o Pai, nem ficar enfermo, além da oração, é a vigilância. A fé sem obras é nula. A oração é um dos frutos da fé e o exercício da fé.
Amém? Agora nós vamos passar para a parte da oração. Por gentileza, eu convido a todos que podem a se colocar em pé. Nós vamos cantar o hino do nosso inário, cujo título é Minha Oração. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição a Ti, ó Santa Rosa, divina fonte, inspiração, suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Agora cada um faz a sua oração. Peça com fé, irmãos, para a Santa Rosa, para o Santo Irmão Aldo. Peça o amparo e a proteção, mas não esqueça de pedir sabedoria. Oremos, irmãos. Amém. Quando eu lhes falei, peça também sabedoria, irmãos, é porque nós precisamos entender essa obra, entender o quanto o céu está trabalhando, o quanto a Santa Rosa está trabalhando o Santo Irmão Aldo. Tanto é verdade que, segundo eu fazendo uma leitura a respeito, irmãos, das vacinas, todas elas demoraram 5 anos ou mais, algumas que, irmãos, até hoje, como a própria AIDS, em menos de um ano, alguns países já está sendo vacinado, e no nosso país, irmãos, já há uma programação. Então tenhamos fé, cremos, confiamos, que a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo, ela não desampara nenhum apostólico, e não desampara esta humanidade, exatamente, irmãos, porque ela tem a esperança que esta igreja alcance um número grande de pessoas, milhares, milhões de pessoas ainda possam ser salvas. Nós vamos cantar o número 177, ao único Deus. Grande
Oremos, irmãos. Glorioso Deus, Santíssimo Pai, chegamos ao final desta reunião, onde nós temos a certeza que conosco estão santos e anjos da Tua glória, os quais foram enviados, representando o Espírito do Pai, a fim de que sejamos nós ungidos, e diante desta, obviamente, adquirir imunidade para o nosso espírito, para que nós possamos a cada dia mais sermos fortes, para vencer as hostes do mal, para não cairmos em tentação, para sermos vigilantes, para sermos prudentes, para nos policiarmos, a fim de que realmente nós não venhamos até mesmo deixar com que o inimigo das nossas almas, que ele tome conta do nosso espírito, e diante desta então coloque dúvidas, ou até mesmo tenta, para que nós venhamos trazer lutas, e assim sucessivamente. Portanto, Santa e bendita Avó Rosa, eu quero lhe agradecer por esta honra, por esta oportunidade, agradecer a Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor, Senhor das nossas almas, nosso irmão, o qual nos ama, ao ponto de se dar em sacrifício na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida, uma vida com Deus, uma vida com os anjos, com os santos dos céus. E agora também adoramos e veneramos a Mãe Maria Santíssima, a qual luta em prol desta Santa Igreja, em prol de cada um de nós. Portanto, ó Virgem Maria Santíssima, que a Senhora visite os lares apostólicos, muito especialmente aqueles que estão na dor, aqueles que estão no sofrimento, diante do momento, que os anjos, os santos, estejam os acalentando. E agora, eu apresento à Senhora Avó, esses pedidos de oração que está nesta caixa, cujos seus filhos depositaram com fé, exatamente porque sabe que aqui é uma fonte inesgotável. Quanto aos ouvintes da Hora Milagrosa, quanto àqueles que nos acompanham através da internet, aqueles que estão conectados, e que nesta hora estão clamando, estão pedindo, alguns deles até apresentam fotografias, peças de roupas. Santa Avó Rosa, a Senhora tem o poder, porque a unção da Senhora não tem barreiras. Portanto, vó, eu apresento à Senhora também essas fotografias, essas roupas, esses objetos que eles estão apresentando. E agora, cada um dos seus filhos estão orando, estão clamando, estão pedindo. Como pastor da tua Santa Igreja, eu entrego em vossas mãos. Mas rogo também, com que a Senhora os guarde, os proteja de todos os males, de todos os perigos, pois irão para os seus lares. Que todos eles tenham uma ótima noite de descanso e um ótimo dia amanhã. E que no final da semana, eles possam aqui estar, para engrandecer o teu nome, para, ó vó, ser agradável à Senhora, reunidos numa só fé, num só Espírito. Irmãos, recebam a bênção do nosso Deus e Pai, e que a comunhão do seu Espírito, que a unção do seu Espírito recaia sobre todos. Também que o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, estejam com todos os acompanhando. A Mãe Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Avó Rosa, o nosso Santíssimo Espírito Consolador. Irmãos, e que o nosso Santo Primaz, como guardião das nossas almas, possa os levar aos seus lares. Tenham paz, tenham saúde, vivam bem neste santo caminho. Amém? Está terminada a nossa reunião e que Deus vos abençoe. Amém.